Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos Educação Física. Já vamos aproveitar. Olá Cadu, tudo bem? Cadu vai nos acompanhar hoje interpretando a nossa aula em Libras. E ainda lembrando, se você está assistindo essa aula pela TV e não tem acesso à internet, não esqueça de entrar em contato com a sua escola e verificar lá na sua escola qual vai ser o procedimento com as suas atividades impressas. Se você usa a internet e tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. Ela é muito importante porque ela vai garantir a sua presença na aula de hoje, tá? E uma última dica, não deixe as atividades acumularem. Procure fazer já no dia de hoje ou no dia seguinte, tá? Assim você não vai ficar acumulando trabalho. Vamos lá para a nossa aula, então? Vocês lembram que nós estamos tratando dos esportes de marca e nós começamos pelo atletismo. E na aula passada, nós falamos sobre as corridas do atletismo. Então, nós vimos lá que elas podem ser rasas, com barreiras, com obstáculos, de revezamento, a marcha atlética e também a maratona. E também a gente entendeu que nós podemos classificá-las como corridas de velocidade, que são aquelas corridas mais curtas, né? De 100 até 400 metros. As corridas de fundo, que daí são aquelas corridas mais longas, a partir da corrida de 800 até a de 10 mil metros. E também a maratona, apesar de não ser realizada na pista, né? Do estádio, a maratona é feita na rua, ela também é uma corrida de fundo por conta da sua distância. Hoje nós vamos continuar tratando do atletismo, mas vamos falar dos arremessos e lançamentos, tá? Então, vocês lembram daquele lema olímpico? Altius, Sitius, Altius e Fortius, né? O mais rápido, o mais alto e o mais forte. Nas corridas, nós falamos dos mais rápidos. Agora, nos arremessos e lançamentos, nós vamos falar dos mais fortes, né? Então, são aqueles atletas que conseguem arremessar um objeto, lançar um objeto o mais longe possível, tá? Então, nessas provas do atletismo, nós estamos falando dos mais fortes dentro daquele lema dos Jogos Olímpicos. Então, os arremessos e lançamentos compõem as chamadas provas de campo do programa do atletismo, pois são disputadas na área de campo interna da pista de corridas. Vocês lembram que as corridas, elas são chamadas de provas de pista. Agora, os lançamentos e os arremessos são as provas de campo, porque acontecem naquela parte interna da pista. Olha só a nossa pista aqui, ó. Veja que interessante, né? Nós temos a pista do atletismo, que nós já vimos na aula passada, e aqui nesse espaço interno nós vamos ter uma área aqui, ó, bem no meio, para o arremesso do dardo, aqui no canto uma outra área para o arremesso do martelo e do disco, e lá no outro canto uma outra área para o arremesso do peso. Por isso que estas são as provas de campo, porque elas acontecem no espaço do campo que está dentro da pista de atletismo. Tem a característica de uma competição sem interação entre os competidores, onde cada um, na sua vez, faz uma tentativa em estabelecer a sua melhor marca. As corridas, como nós aprendemos, nós tínhamos ali 8 ou 10 competidores disputando ao mesmo tempo. Um até poderia atrapalhar o outro, né? Já a gente sabe de acidentes que um cai e acaba derrubando, mas o outro também. Nas provas de arremesso e de lançamento, não existe esse tipo de interação, nem esse tipo de atrapalhar, né? De ser atrapalhado pelo competidor, porque cada um executa o seu arremesso, o seu lançamento isolado, na sua vez, ok? Primeiro exercício nosso, então. Por que os arremessos e lançamentos são chamados de provas de campo, né? Por que eles são conhecidos assim? Então, na alternativa A,
são realizadas fora do estádio, em campo aberto, num outro local, não no estádio de atletismo. Por serem realizadas no campo interno à pista de atletismo. Por necessitarem de um campo para medição das marcas, por isso que são chamadas provas de campo. Ou simplesmente por não acontecerem na pista, são chamadas provas de campo. Então, lembre que agora o tempo está um pouquinho reduzido, responda aí e nós já voltamos. Já voltamos. Tá bem rápido agora, né? Você tem percebido que o tempo diminuiu bastante. Então vamos lá, corrigindo a nossa pergunta aqui, por que, né, os arremessos são chamados de provas de campo? Por serem realizadas no campo interno à pista de atletismo, né? Naquele espaço de dentro da pista, né? Naquele campo, por isso chamadas provas de campo. Quais são os arremessos, então, e lançamentos? Nós temos 4 tipos de provas. O arremesso do peso, o arremesso do disco, o lançamento do martelo e o lançamento do dardo. Às vezes a gente confunde um pouquinho arremesso e lançamento. A gente já vai entender melhor o que é isso, tá? Então, primeiro a gente vai falar do arremesso de peso. E por que ele é chamado de arremesso enquanto os outros são chamados de lançamento? Porque no arremesso do peso, o peso sai próximo do corpo do competidor, tá? E ele é praticamente empurrado à frente pelo competidor. Já os outros equipamentos, o equipamento ele é lançado depois de movimentos rotatórios ou depois de uma corrida. Então, como há esse impulso maior, por isso eles são chamados de lançamentos. Há uma movimentação para aumentar o impulso, né? Já no arremesso de peso, essa movimentação ela é bem menor e ele é como se o peso fosse empurrado à frente. Então vamos entender um pouquinho o que é o arremesso do peso. De origem irlandesa, mais precisamente entre os celtas, o arremesso de peso tem seus primeiros registros nos primeiros anos da era cristã. A prova sofreu muitas modificações e atualmente o peso tem 7,256 quilos e um formato de esfera. Algumas décadas atrás, o peso ele se parecia muito com uma bala de canhão, daqueles canhões das caravelas, dos navios, né? Hoje não, ele já está um pouco menor, né, e tem esse peso de 7,2 quilos.
A técnica utilizada hoje em dia de iniciar o movimento de costas para a pista, de costas para onde vai ser executado o arremesso, foi inventada pelo americano William Perry O'Brien. O atleta venceu as Olimpíadas de Helsinki 52, Melbourne 56 e ficou com a prata em Roma 1960 e quarto lugar em Tóquio 64. Então ele desenvolveu uma técnica que hoje ela é repetida por praticamente todos os arremessadores de peso. Tá? Disputada a partir de um círculo de 2,5 de diâmetro, o arremesso do peso é feito pelo atleta com apenas uma das mãos, partindo da altura do ombro ou do queixo. O competidor tem 6 tentativas para obter a sua melhor marca. E ele só pode sair desse círculo depois que o peso chegou no solo. Antes ele não pode sair, ele tem que esperar o peso tocar o solo, tá? Se ele não esperar, o arremesso será inválido. E outra coisa, vocês estão vendo a nossa imagem ali? O arremesso tem que ficar dentro desse ângulo de 60 graus. Uma outra foto a gente vai entender melhor isso, tá? Se o atleta pisar no limite externo do círculo, após o início do movimento de arremesso ou antes do peso tocar o solo, terá sua tentativa anulada, perdeu a chance. Caso o primeiro contato do peso com o solo se dê fora da área demarcada para a queda, a tentativa também será desconsiderada. Olha a imagem lá, olha a foto. Esse é o círculo, ele não pode pisar nesse círculo, este até tem um anteparo mais alto na frente para ajudá-lo a não ultrapassar, tá? E essas linhas é a que marcam a área aonde o peso tem que cair. Se o peso for arremessado para fora dessa área, ele não é válido. Olha aí a técnica do O'Brien. Vamos dar uma olhadinha bem de perto. Começa de costas para o lado onde vai arremessar, junta o corpo, abre as pernas, né, fazendo uma passada larga, enquanto vai abrindo, fazendo essa passada, vai girando o corpo, transformando todo esse giro em força até finalizar o arremesso, sem colocar o pé para frente do anteparo, ok? O disco. Tratamos do peso, agora vamos falar do disco. O disco talvez seja um dos lançamentos mais conhecidos por conta daquela estátua que nós estamos vendo aqui, ó, o discóbulo, né? Uma estátua lá do renascentismo que retrata exatamente um atleta fazendo o arremesso do disco, tá? Disputada nas Olimpíadas da Antiguidade, então antes lá, quando existiam só as corridas, o disco já era disputado. O lançamento do disco é uma das provas mais antigas do atletismo. É atualmente a prova que menos sofreu modificações nas regras e nas técnicas de lançamento, assim também como no formato do disco. O disco não mudou muito ao longo dos anos. Disputado em um círculo, como no do peso, mas aqui a gente tem uma proteção de tela de aço, né, ao redor, só com uma porta, bem dizer, aberta, por onde vai ser feito o lançamento. O lançamento do disco tem regras semelhantes ao do peso. Cada atleta tem direito a 6 tentativas de atingir a sua melhor marca. Nós vamos ver o slide da técnica. Nessa prova, o lançador, o atleta, ele começa a girar antes de arremessar o disco. Por isso que tem essa proteção, essa tela, porque se por um acaso o disco escapar dele ou ele errar o lado para onde ele faz o arremesso, não corre o risco do disco acertar em alguém. Ele vai bater nessa tela e, né, não tem nenhum perigo para outros competidores, ok? O disco deve ser arremessado diante do limite do círculo e cair na área delimitada também. Caso o primeiro toque no disco no solo se dê fora dos limites, perdeu a chance. Caso o disco seja arremessado na tela de proteção, aquilo que eu falei para vocês, o atleta não perdeu aquela chance, ele pode refazer o arremesso, ok? Olha aí a técnica do disco, tá? Como vocês podem ver, o atleta ele começa a girar, né, fazer um movimento de rotação sobre o próprio eixo, sobre os pés, e no final dessa rotação ele arremessa.
Normalmente eles fazem o normal são 2 giros, tá? Mas alguns atletas conseguem até executar 3 giros, porque como o espaço é pequeno, ele não consegue girar tanto, certo? Normal é, no segundo giro, ele já está soltando o seu disco e estabelecendo a sua marca. Agora, o lançamento do martelo. O martelo não tem nada a ver com o martelo que a gente conhece como ferramenta, aquele que seu pai talvez tenha aí em casa, tá? Na verdade, é uma bola de aço presa a um cabo de aço também e na outra ponta uma argola para você segurar, tá? Então, esse é o chamado martelo. Criado na Irlanda também, o lançamento do martelo data do início da era cristã. O martelo e o peso, eles têm o mesmo peso atualmente, né? O do arremesso do peso, 7,260 quilos. Então, os dois têm o mesmo peso, tá? O movimento do lançamento do martelo é um dos mais interessantes do atletismo. O atleta gira o martelo diversas vezes antes de lançá-lo no ar. Normalmente, os competidores gritam após o arremesso. Segundo eles, isso ajuda a finalizar o movimento com mais força. Então, o atleta ele praticamente vira um peão. Ele segura na argola do martelo e começa a girar. Girar o martelo e ele gira junto também. Roda, roda, ele faz vários giros e quando ele entende que ele está no máximo da velocidade, ele solta o martelo. Nesse momento que ele solta o martelo, é a hora que ele dá o grito, né? Transferindo ainda mais força para o martelo. Disputado no mesmo círculo do lançamento do disco com uma proteção de tela de aço, pelo mesmo motivo. Já pensou um martelo desse voando para qualquer lado, né? Perigoso até acertar algum atleta que esteja correndo na pista de atletismo lá, tá? O lançamento do martelo tem regras semelhantes às do disco, né? Todos eles são meio parecidos. Cada atleta tem direito a 6 tentativas, né? E o martelo deve ser arremessado antes do limite do círculo e cair na área delimitada, né? Os arremessos sempre têm que acontecer dentro daquela área delimitada. Olha aí a técnica do martelo, ó. A atleta segura o martelo, vai girando ele acima da cabeça, embaixo, na diagonal, e no final, quando chega no máximo da velocidade, solta o equipamento. E o nosso último lançamento é o lançamento do dardo, originado nos movimentos dos caçadores para baterem suas presas à distância com o uso de uma lança. O lançamento do dardo tem origem na Grécia Antiga. Alguns falam do dardo usado como lança para caça, outros autores também falam do dardo usado como uma arma, né, para defesa, tá? Mas a ideia é realmente de uma lança, onde você tenta arremessar ele, lançar esse dardo o mais longe possível. A prova fazia parte, ao lado do arremesso do peso, do pentatlo pesado, lá das Olimpíadas da Antiguidade. E fez sua estreia nas Olimpíadas Modernas, nos Jogos de Londres, em 1908. Os atletas do lançamento do dardo têm 6 tentativas, né? A gente viu aí que todos os arremessos e lançamentos, eles têm 6 tentativas, tá? A diferença para os anteriores é que ele tem uma corrida, olha só, ele é realizado em um corredor de 30 metros a 36,5 metros de comprimento e 4 de largura, no qual o lançador corre para lançar o dado o mais próximo possível da linha limite. Então ele é um pouquinho diferente dos outros. Nos outros a gente tinha os círculos, onde faziam movimentos rotatórios. No dardo é uma corrida, então tem uma pista de uma pista de corrida, o atleta corre até o limite de uma linha e ele tem que lançar o dardo antes dessa linha. Ele não pode ultrapassar a linha com o pé, o lançamento tem que sair de antes da linha. Caso o primeiro toque do dardo no solo se dê fora dos limites, perdeu, né? Se o atleta pisar nas linhas que delimitam o corredor em toda a sua extensão, a tentativa também será inválida.
o competidor deve segurar o dardo no seu centro de gravidade, acima da cabeça, durante todo o tempo. E o arremesso deve ser feito por cima do ombro. Então, ele segura o dardo aqui no alto e ele faz a corrida com esse dardo aqui no alto. No momento do lançamento, ele vai poder colocar o braço, estender o braço atrás e finalizar com o lançamento. Olha só, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Começa com uma corrida frontal, o dardo acima da cabeça. Depois ele começa a mudar essa corrida para um movimento lateral, né, com o corpo torcido, né? E no final ele faz o lançamento, né, estende o braço para trás e finaliza com o lançamento à frente. Segundo exercício nosso, da nossa aula de hoje, quantas tentativas o atleta tem para estabelecer sua marca na competição? Ali a gente está falando do dardo, né? Pode ser na competição de dardo, mas nós vimos que em todos eles o número de tentativas é igual. Responda aí, a gente volta daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que essa foi muito fácil para você, né? Claro que nós temos 6 tentativas, nós vimos isso, né, durante todos os lançamentos, né? Todos eles prevêem o mesmo número de tentativas. E para finalizar essa nossa aula, que nós tratamos de todos os arremessos e lançamentos do atletismo, os arremessos e lançamentos são provas realizadas no campo interno à pista. Cada atleta tem 6 tentativas para estabelecer a sua marca. Em cada arremesso ou lançamento, o atleta deve respeitar a área de execução do movimento e a área de aterrissagem do equipamento, tá? Então, nós temos o arremesso de peso e os lançamentos de disco, martelo e dardo, que é o que compõe o programa olímpico do atletismo. E, por fim, nós colocamos aqui 2 vídeos para vocês assistirem e complementarem essa nossa aula. Um que explica um pouquinho mais a diferença entre essa nomenclatura de lançamentos e arremessos e outro que fala um pouquinho mais das regras dos arremessos e dos lançamentos. Ok, gente? Nós vamos ficando por aqui hoje. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!